Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Estamos aqui no escritório, eu tô aqui gravando videozinhos. Agora os meus vídeos estão muito mais aprimorados aqui no meu canal do YouTube e também nas minhas outras redes sociais, como o Instagram e tudo mais. E eu queria falar sobre... lembra desse aparelhinho que chegou um pacote semana passada do Mercado Livre? Aí eu falei para vocês querem saber do que se trata? Pois é, eu tô aqui no estúdio e quero falar exatamente sobre esse aparelhinho aqui. Vocês estão vendo que ele está medindo, vocês conseguem verificar aqui, temperatura ambiente e uma porcentagem. Essa porcentagem é a porcentagem de umidade. Isso aqui é um aparelhinho que chama higrômetro. Ele mede a umidade do ambiente. Fernanda, por que você comprou isso? Para medir a umidade, principalmente aqui da minha cabine, para que essa umidade não seja tão alta a ponto de prejudicar os meus equipamentos. Eu ponho uma capinha aqui, inclusive, para proteger do pó, os meus microfones e tudo mais. E sempre faço a higienização do pop filter. Tem vídeos aqui onde eu falo sobre isso. E uso isso aqui para medir. Aqui no momento ele está medindo 65% de umidade do ar, 66% agora, né? Porque hoje, por acaso, está um dia super chuvoso e frio. Então, automaticamente, o meio ambiente, literalmente, fica mais úmido. Mas, normalmente, ele fica numa porcentagem de 56%. Pelo menos uns 10% a menos do que está sendo registrado hoje aqui. Além disso, eu comprei mais dois desse aqui, onde eu guardo dentro das caixas dos meus microfones para poder regular a umidade em que eu mantenho esses microfones guardados, tá? Fernanda, como é que você sabe qual é a temperatura ideal de se manter os equipamentos ou microfone? Então, eu fiz uma busca, procurei saber, por exemplo, como funciona esse tipo de trabalho, porque esse aparelho, sabe no que é usado muito esse aparelho? Esse aparelho ele é muito usado principalmente em ambientes, por exemplo, criação de galinhas, criação de pintinhos, criação de pequenos animais, para ver se esses animais estão bem aquecidos e se a umidade prejudica, por exemplo, esses animais, o que é bem interessante. E aí eu descobri que alguns profissionais de fotografia usam muito esse aparelho para controlar a umidade dos equipamentos. Eu falei, pra gente vai servir tão bem quanto. E o que acontece? Esse higrômetro, eu dei uma busca para saber qual é a umidade ou a temperatura ideal de se manter esses equipamentos com boa saúde. E alguns sites que trabalham principalmente e que vendem equipamentos eletrônicos e equipamentos de áudio, dizem que se houver até uma marca de 66%, como está ali agora, digamos assim, é o número máximo. Ele tem que estar entre 50% de umidade do ambiente, deixa eu pegar aqui, 50% até 67%, 68% é o recomendável. Passou disso, o ambiente extremamente úmido, não é interessante manter esses equipamentos ou pelo menos buscar soluções que tirem a umidade desse ambiente. Então, digamos que a gente aqui está tá ok, mas também não pode passar mais do que essa temperatura, essa umidade no local. Então, esse é o ideal. Porém, se você é um produtor de áudio, um músico e entende bem disso e quiser falar um pouco mais sobre isso, estou aceitando sugestões, inclusive é só comentar aqui. Mas foram as informações técnicas que eu consegui na internet que dizem que sim, o meu equipamento está ok e está sob controle. Menos do que isso, o ambiente fica extremamente seco, que também não para os equipamentos é ideal. Mas para nossa saúde, por exemplo, nossa saúde respiratória não é o ideal. Então, o ideal é manter entre 55% de umidade até 67%, 69%, estourando ali no limite. Então, se você tiver interesse, eu comprei no Mercado Livre esse higrômetro, ele é super baratinho. De repente, se você mora num ambiente que tem muita umidade, precisa fazer esse controle, como eu moro aqui em São Paulo, que sempre está chovendo, inclusive hoje está um tempo horrível, vou mostrar para vocês. Tá um tempo. Então, a gente precisa manter esses equipamentos com boa saúde, até para que eles tenham uma maior durabilidade
Então, essa foi minha dica de hoje, o uso do higrômetro aqui no meu estúdio.